Por que uma organização religiosa precisa comprar um enorme data center que pertencia à gigante de tecnologia IBM? O que exatamente existe dentro desse complexo? O que essa aquisição pode significar para o futuro da organização? Vem, pega sua xícara com café, vamos analisar os fatos e tentar entender sobre essa compra. Aproveita, já deixa seu like, se inscreva no canal e vem comigo nessa análise. Tem uma notícia que passou praticamente despercebida. Enquanto muitos estavam acompanhando ali os congressos internacionais das Testemunhas de Jeová, uma movimentação muito maior acontecia nos bastidores e silenciosamente. Bora ler no próprio site? No jw.org. A notícia está no Informações para as Autoridades e Jornalista, Informações por País e Estados Unidos. Aí tem a informação. Testemunhas de Jeová compram propriedade ao lado de sua sede mundial. Em 26 de junho de 2026, a Watchtower, entidade jurídica utilizada pelas Testemunhas de Jeová, adquiriu da Kyndryl a propriedade Sterling Forest. Essa propriedade, com 28 hectares, está localizada na cidade de Warwick, Nova York, e abrigava um prédio de escritórios e um data center da IBM, com 433 mil metros quadrados. Ela fica ao lado da sede mundial das Testemunhas de Jeová, que foi inaugurada em 2016 após a transferência de suas instalações de Brooklyn, Nova York. Jason Hall, porta-voz das Testemunhas de Jeová nos Estados Unidos, comentou: essa propriedade proporcionará maior flexibilidade diante da expansão de nossas atividades. A Watchtower também está construindo do zero um novo centro de produção de mídias em Ramapo, município próximo a Warwick, Nova York. Aqui tem duas fotos, no site tem as duas fotos, uma principal do data center e uma outra mostrando o data center do outro lado do lago, a sede mundial ali das Testemunhas de Jeová. Pois bem, aqui não estamos falando de um simples prédio comercial, não. Estamos falando de um antigo centro de tecnologia da gigante IBM. É um local construído para armazenar informações, para proteger sistemas e manter serviços funcionando 24 horas por dia. Isso naturalmente levanta várias questões. Por que uma organização religiosa compraria uma estrutura desse porte? O que tem dentro desse complexo? Como essa aquisição vai influenciar os projetos futuros da organização? O meu objetivo aqui é entender os fatos, tentar explicar o contexto por trás dessa aquisição que chamou a atenção de especialistas da tecnologia e também de algumas pessoas que acompanham o trabalho das Testemunhas de Jeová. Então, bora lá. Ali no finalzinho, o porta-voz das Testemunhas de Jeová, o Jason Hall, ele disse que a aquisição oferecerá maior flexibilidade diante da expansão de nossas atividades. Essa foi a explicação mais genérica divulgada. Maior flexibilidade diante da expansão de nossas atividades, tá? Ele não especificou quais atividades são essas. Pode ser necessidades administrativas, pode envolver logística, pode envolver armazenamento, infraestrutura tecnológica, pode envolver vários tipos de atividade. Mas existe muito mais história por trás desse terreno. E para a gente entender a sua importância, primeiro a gente precisa entender e conhecer quem foi que construiu esse complexo, né? Então vamos lá, talvez você já tenha ouvido falar ali da IBM, só que não saiba exatamente o tamanho dessa empresa. A IBM é a sigla para International Business Machine, traduzindo que é Máquinas de Negócios Internacionais ou Corporação Internacional de Máquinas de Negócios. Ela foi fundada em 16 de junho de 1911 e é uma das empresas mais importantes da história da computação do planeta. Ela desenvolve softwares, nuvem híbrida e principalmente inteligência artificial. E durante décadas, a IBM esteve na vanguarda ali da tecnologia mundial. Ela é pioneira na era dos computadores corporativos. Ela lançou ali o revolucionário System 360 no ano de 1964 e o computador pessoal, que é o IBM PC, em 1981. Um computador que eu sou apaixonada até hoje, muito bonitinho. E a IBM foi responsável ali pelo desenvolvimento de computadores corporativos, de sistemas bancários gigantescos, de soluções para governo, pesquisas em inteligência artificial, computação em nuvem e inúmeras tecnologias que ajudaram a construir a internet como conhecemos a internet hoje. Ela é uma empresa que fornece infraestrutura e consultoria também tecnológica ali para os bancos, para os hospitais, grandes indústrias, seguradoras, universidades e principalmente para os governos de diversos países. Então, quando pensamos em empresas como Microsoft, Oracle, Google, Amazon, a IBM ela faz parte desse mesmo universo dessas gigantes da tecnologia.
Por isso que quando uma instalação que foi construída originalmente pela IBM muda de proprietário, naturalmente desperta a atenção do mundo tecnológico. Porque não se trata de um galpão qualquer. Esses centros, essas construções, esses complexos, eles são projetados para funcionar continuamente, com um altíssimo nível de segurança física e segurança digital. Então, estamos falando aqui de uma estrutura construída para atender grandes operações tecnológicas e não de um prédio comercial comum. E para esclarecer um pouco mais, né, o que exatamente foi comprado, o que existe ali dentro de um data center, eu vou tentar explicar resumidamente para vocês. Quando a gente ouve falar em data center, algumas pessoas imaginam somente uma sala cheia de computadores, né? Mas um data center, ele é uma instalação física, como uma sala ou um prédio grande, no caso aqui da Torre de Vigia, né? É um prédio gigantesco, é um complexo que guarda computadores potentes, servidores e cabos de rede. A principal função do data center é armazenar, processar, gerenciar grandes volumes ali de dados e aplicações digitais, tendo sempre segurança e uma disponibilidade contínua, ou seja, eles não caem. E essas instalações reúnem a infraestrutura de TI necessária para manter os serviços online funcionando sem nenhuma interrupção. Na realidade, o data center ele é um verdadeiro cérebro digital de uma empresa. Ele é quase que um organismo vivo, né? Existem ali corredores inteiros de servidores, de computadores, que são capazes de processar dados continuamente, né, armazenar dados também em grande quantidade de informação. Tem muitos cabos de fibra ótica, centrais de energia. Ele tem um sistema de combate ao incêndio que é específico para equipamentos eletrônicos, tá? É diferente do sistema de combate a incêndio predial, residencial e até o empresarial, tá? Para os escritórios comuns é totalmente diferente. Ele tem um sistema de refrigeração industrial, ar-condicionados gigantescos ali específicos também, bancos de baterias de emergência, um monitoramento permanente, múltiplas conexões de internet de altíssima velocidade. O data center também ele tem um controle biométrico de acesso. Pode ser ali na digital quanto facial, então somente quem tem cadastro consegue acessar ali aquele complexo, né? Então, ele armazena também milhões de arquivos, atende milhões de usuários que acessam de forma simultânea ali os sites, aplicativos, e no caso aqui ali o JW, o Broadcast, os aplicativos da associação. Então, tudo isso, gente, existe para garantir que o sistema nunca pare de funcionar, mesmo faltando energia, mesmo com falha técnica. Né? É exatamente esse tipo de estrutura que grandes empresas utilizam para manter os seus serviços funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso que construir uma estrutura dessa, do zero, exigiria anos de planejamento e investimentos, sim, investimentos financeiros extremamente elevados. Agora, adquirir uma instalação dessa já pronta é de uma economia significativa, tanto de tempo quanto de recurso financeiro ali para a associação. Então, é aqui que surgem essas questões, né? Por que uma organização religiosa teria esse interesse em uma infraestrutura tecnológica desse nível? A gente sabe que hoje praticamente todo o conteúdo que é produzido ali pela organização depende da tecnologia, né? Depende de um armazenamento digital e da distribuição global. E principalmente pelo projeto gigantesco, né, que está sendo construído ali, que me ajudou a entender um pouco essa expansão. É ali aquele estúdio hollywoodiano que a organização tá construindo, o Centro de Produção de Mídias em Ramapo, ali próximo ao Warwick também, né? Então, me ajudou a compreender um pouco essa expansão, essa compra desse data center. Mas vamos lá um pouco a transformação digital ali da organização. A galera da antiga, mais aí, sabe qual era a principal forma de divulgação dessas testemunhas de Jeová, era o quê? Publicações impressas, né? As revistas, os livros, brochuras, tratados, tudo impresso. Então, tudo saía das gráficas da associação. Quem teve a oportunidade de conhecer a Betel na época das gráficas, eu mesma fiquei maravilhada com aquelas bobinas de papel gigantesca, aquele maquinário gigantesco, incrível, assim, indescritível aquilo ali. Então, tudo era impresso, né? Nessas enormes gráficas e enviado para o mundo inteiro. Só que esse cenário agora mudou radicalmente. Né? Boa parte desse conteúdo ali da organização passou a ser digital. Né? Existe ali o site, os sites, os aplicativos, ou seja, a organização deixou de ser predominantemente uma editora impressa e passou a operar também como uma grande produtora de conteúdo digital. O que é irônico, né? Ironicamente, eles sempre criticaram a utilização da internet, desse mundo digital, mas hoje estão fazendo pleno uso, né?
Então, ali, quando uma pessoa abre o site jw.org, acessa o broadcast, baixa uma publicação, tudo isso depende de uma infraestrutura tecnológica. Existe um armazenamento, existe um processamento, existe uma distribuição de dados nesses acessos, né? Existe também uma redundância, existe um backup, mas existe principalmente a segurança digital. Isso também é muito irônico porque quando eu estava me formando em cibersegurança, eu fui criticada ali por alguns irmãos e pelo corpo de anciãos da congregação. Só que agora eles estão recrutando irmãos formados em cibersegurança. Por que será? Por quê? Como tudo isso precisa funcionar praticamente sem interrupções, depende de uma infraestrutura tecnológica bem fundada, grande também, né? E quanto maior a quantidade de usuários simultâneos, maior é a necessidade dessa infraestrutura robusta. E é exatamente esse tipo de atividade que um data center como esse que a associação comprou foi projetado para suportar. E existe um outro elemento importante aqui nessa história. É o Centro Mundial de Produção de Mídias de Ramapo, é o que eu chamo ali de estúdio hollywoodiano, né? Sendo construído esse estúdio de Hollywood lá. Esse complexo ele foi anunciado há alguns anos e ele está sendo desenvolvido, né, para ampliar de forma significativa ali a produção audiovisual da organização. E segundo as informações oficiais ali, vão ser produzidos o que lá dentro? Séries bíblicas, filmes, documentários, vídeos para congressos em diversos idiomas. Então, é um investimento gigantesco. Né? Quem acompanha ali as publicações da organização sabe que esse projeto aqui ele representa uma nova etapa na forma como as Testemunhas de Jeová pretendem produzir conteúdos nas próximas décadas. E eu estava imaginando essa situação, vendo que de um lado tem o estúdio hollywoodiano, né, esse Centro Mundial aí de Produção de Mídias, e do outro lado está o data center corporativo de alta capacidade da IBM. E me fez questionar se essas estruturas elas poderão se complementar no futuro. É uma possibilidade aqui analisada por mim e alguns observadores aí também, no ramo da tecnologia. Agora, o que mais me deixou impactada, que mais chamou a atenção, é que essa compra desse centro, ele tem um grande impacto na cidade de Warwick. Por quê? Nos Estados Unidos, uma organização religiosa, como a entidade jurídica ali das Testemunhas de Jeová, o Watchtower, elas recebem isenção fiscal ampla, praticamente total isenção fiscal, baseada ali na legislação federal e estadual americana. Então, quando uma igreja compra um imóvel comercial de uma empresa como a IBM, essa transação altera de forma drástica a arrecadação de impostos locais ali pro condado. Ela não envolve apenas tecnologia, então, né? Ela tem impactos econômicos importantes para a cidade de Warwick ali. Como funciona essa isenção? Algumas pessoas acreditam que todas as empresas e organizações, elas pagam os impostos da mesma forma, só que nos Estados Unidos é bem diferente. Essas organizações religiosas, elas possuem um tratamento tributário específico que é previsto na legislação ali, na lei deles. Grande parte delas é reconhecida como uma entidade beneficente sem fins lucrativos. E esse enquadramento jurídico, ele é conhecido pelo famoso status 501 C3, é o C3. E nele, ele basicamente é o quê? É um imposto de renda federal. Essas organizações religiosas, elas são automaticamente consideradas como instituições de caridade. Então, elas não pagam impostos sobre as suas receitas. Nenhum imposto sobre as receitas, tá? Ficam totalmente isentas. E tem os impostos estaduais e de venda. Além de não pagar nenhum imposto sobre as suas receitas, elas também ficam isentas de pagar taxas sobre compras de bens, compra de materiais de construção. Sim, elas têm isenção nos materiais de construção e também nos serviços operacionais ali. Elas ficam totalmente isentas. E eu vou deixar o link aqui, tá? Da lei, do status 501C3, vou deixar o link aqui nos comentários para vocês, quem tem curiosidade, para dar uma lida e entender um pouco melhor. Agora, o imposto real mais importante que existe ali. Para as cidades americanas, tem esse imposto que é muito mais importante, que é o Property Tax. Esse Property Tax é como se fosse um imposto predial. É a isenção mais impactante que existe e que eu fiquei muito pensativa com relação a isso. Por quê? Propriedades usadas para fins religiosos, educacionais ou de caridades, elas não pagam esse imposto. O que é esse Property Tax? Para a gente entender um pouquinho, é um imposto anual que é cobrado sobre a propriedade de bens imóveis, como, por exemplo, casas, prédios e terrenos.
ele equivale ao IPTU aqui no Brasil, ao nosso IPTU que a gente paga anualmente, né? É equivalente ao IPTU. Ele é pago aos governos locais, como cidades e condados ali nos Estados Unidos, e serve para pagar serviços públicos da região, como, por exemplo, escolas, polícia, bombeiros, manutenção das ruas, bibliotecas, parques e a estrutura em si daquela cidade que é utilizada pela população. Quando uma empresa ela possui um imóvel comercial, ela normalmente paga esse imposto todo ano ali para o governo. E esse dinheiro permanece circulando dentro da própria comunidade. Então, esse complexo, ele pertencia à IBM. Como ela é uma empresa privada, na realidade, o imóvel gerava arrecadação para o município, que permanecia circulando ali dentro da própria comunidade. Então, esse complexo da IBM, gente, gerava, ali pelos cálculos, tá? Cerca de 500 mil dólares anuais em impostos para o município de Warwick e para o distrito escolar local, né? Lembrando que eles dão muito valor ali às escolas, né? Então, esses impostos das empresas privadas são muito investidos nas escolas ali. Então, a IBM gerava cerca de 500 mil dólares anuais que pagava para esse imposto e ficava circulando na comunidade. Com a compra pela Watchtower, esse valor não existe mais. Esse valor deixa de entrar ali para os cofres públicos e não circula mais na cidade. Isso não significa que a prefeitura ela vai ficar sem recursos imediatamente, tá? Só que significa que vai haver uma mudança na composição da receita municipal. Por quê? Se um imóvel deixa de pagar impostos, mas os custos da cidade continuam o mesmo, quem vai cobrir essa diferença? Eles vão ter que fazer um ajuste, né? Quem vai cobrir essa diferença? Então, como as escolas, os serviços públicos, né, ali a polícia, bombeiro, tudo continuam custando o mesmo, a perda dessa arrecadação comercial, ela vai ser compensada pelo aumento do imposto pago pelos moradores locais. Sim, pelas pessoas físicas. Então, a prefeitura vai pagar mais, vai tirar mais dinheiro do governo ali para poder repor esse imposto perdido e, em consequência, também vai aumentar o imposto para os moradores, para a vizinhança ali inteira. Isso me impactou bastante ali. Só que, para evitar atritos com os moradores e as prefeituras, porque óbvio, né, eles não vão gostar. Aumentar os impostos ali, né, eles não vão gostar. Então, para evitar qualquer tipo de atrito com os moradores e a prefeitura, as testemunhas de Jeová costumam usar duas estratégias ali nos Estados Unidos. A primeira é o acordo pilot, que é o Payment in lieu of taxes. É como se fosse uma indenização compensatória de impostos. São pagamentos voluntários que é feito para o município ali para ajudar a cobrir, entre aspas, os custos de serviços públicos essenciais, substituindo ali só de forma parcial, tá? De forma bem parcial, mínima, esse imposto perdido. E a segunda estratégia é a doação de infraestrutura. O que seria isso? Tanto ali em Warwick quanto em Ramapo, a Testemunha de Jeová financiou e construiu obras públicas por conta própria. Por conta própria, diga-se, com o dinheiro dos donativos voluntários que vem do mundo inteiro, tá? Então, o que eles construíram ali? Construíram uma estação de tratamento de água, construíram calçadas da vizinhança inteira ali de Warwick, construíram novas vias e sistemas de drenagem. Para quê? Para aliviar, entre aspas, os gastos da prefeitura. Para realmente não entrarem em atrito ali, eles fazem um acordo com o governo de como fica isso. Bem impactante. Então, é comum que essas notícias elas despertem opiniões ali muito diferentes, né? Algumas pessoas vão enxergar isso como um crescimento da organização, outros vão enxergar somente os impactos econômicos, alguns vão enxergar essa aquisição, principalmente a aquisição, né, do data center como uma estratégia administrativa, outros como sendo uma expansão tecnológica. Mas independente do ponto de vista de cada um, a gente está falando de uma decisão de grande porte, que envolve uma propriedade construída originalmente para abrigar operações tecnológicas de altíssimo nível e altamente especializada, que coincidentemente estava localizada ao lado da sede mundial da organização. E é um complexo utilizado durante anos por uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. E agora essa estrutura faz parte do patrimônio da organização religiosa Testemunhas de Jeová. E isso por si só já é uma notícia relevante, porque vai muito além da compra de um terreno.
Bem, como a organização não publicou um detalhamento técnico, né, no site jw.org, explicando exatamente como cada parte desse complexo vai ser utilizada, nós não sabemos se todo o data center vai continuar operando, quais equipamentos vão permanecer instalados, se vai ter modernização, quais departamentos vão ocupar o prédio, né? Essas informações simplesmente não foram divulgadas publicamente e eu, sinceramente, acredito que não serão divulgadas. Mas eu acredito que sim, o data center vai continuar, mas vai haver modernizações. E modernizações principalmente no âmbito ali da cibersegurança, principalmente. Então, olhando ali para tudo que eu fui pesquisar agora, que eu estudei sobre essa aquisição, merece atenção, né? Porque nos últimos anos, os sistemas de Jeová passaram por uma transformação digital significativa. Hoje, a organização depende de plataformas online para disponibilizar o seu conteúdo ali no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, ela está construindo um grande centro mundial de produção de mídia, o estúdio hollywoodiano ali em Ramapo. E agora ela incorpora ao seu patrimônio uma estrutura tecnológica de grandíssimo porte, localizada, coincidentemente, ao lado da sede mundial. Esses três acontecimentos, quando eu passei a observar que eles em conjunto, mostram um investimento contínuo e gigantesco de infraestrutura da organização. Né? Isso é uma evidência clara que eles estão se preparando para sustentar suas atividades numa escala cada vez maior. Porque hoje milhões de pessoas acessam os conteúdos digitais diariamente, vídeos são produzidos, eles produzem, né, vídeos ali em alta definição, os aplicativos também que eles têm, os aplicativos precisam ser atualizados constantemente, eles estão lançando novos aplicativos aí que eu observei. As transmissões alcançam praticamente todos os continentes, os conteúdos ali são traduzidos para centenas de idiomas. Então tudo isso depende de tecnologia. E tecnologia depende de infraestrutura. Talvez essa seja uma das mudanças mais silenciosas e sutis e discretas que a organização passou nesses últimos anos. Então, quando a maioria das pessoas ali, eu tenho certeza, né, que quando as pessoas viram essa notícia, ficaram sabendo dessa notícia, provavelmente imaginaram um simples prédio, apenas um prédio. Mas na prática, um data center como esse, ele representa algo muito diferente, algo muito maior. Ele é uma infraestrutura, é uma base gigantesca, é uma estrutura que permite que inúmeros serviços continuem funcionando todos os dias sem que a maioria das pessoas sequer percebam. Talvez essa seja a melhor maneira de compreender essa aquisição. É muito mais do que um edifício, né? Um resumo, uma forma de compreender. Ela é muito mais do que um edifício. Ela é uma ferramenta que poderá oferecer suporte às necessidades presentes e futuras da organização, conforme seus próprios objetivos institucionais, o que a entidade jurídica, o edital, vai determinar. Como isso vai acontecer? Só o tempo vai mostrar se o Armagedon não chegar, né? E eu pergunto, onde é que está o Armagedon nessa preparação toda? Onde está o Armagedon nessa evolução tecnológica toda? Em todas essas aquisições. E agora eu quero saber a opinião aí de vocês. O que passou pela cabeça de vocês? Vocês viram essa aquisição do data center? Vocês acreditam que essa compra ela está relacionada somente ali à expansão tecnológica? Ou tem algo relacionado aos vazamentos das luzes piscantes aqui para os dissidentes? Seria também uma forma da organização de tentar proteger os dados, os arquivos, as publicações ali que entram em contradição com eles mesmos, né? Eu garanto que não vai conseguir proteger tanto assim, não vai ter tanto sucesso, né? Ou vocês acham que é somente a necessidade ali de mais um espaço administrativo para ampliar o complexo da sede mundial? Ou tem algum outro motivo aí? Deixa aí nos comentários, o que vocês acham?